Este livro propõe, primeiro, em resumo, o assunto geral, a desobediência do homem e a respectiva perda do paraíso onde fora posto. Depois aborda a causa principal da sua queda, a serpente, ou antes Satanás na serpente, o qual, rebelando-se contra Deus e acompanhado por muitas legiões de anjos, foi, por ordem de Deus, expulso do céu e lançado ao grande fosso. Ultrapassada esta ação, ocupa-se o poema com o meio das coisas, apresentando Satanás e os seus anjos agora caídos no inferno, descrito aqui, não no centro da terra, pois céus e terra ainda supostamente neste momento não haviam sido criados, supostamente, mas certamente não haviam sido amaldiçoados. Então não é lá que o Satanás é mostrado, mas num lugar de trevas profundas, daí chamado caos. Aqui, neste lugar de trevas profundas, Satanás com os seus anjos boiando no lago de fogo, atordoados e atingidos por raios, recupera após certo tempo, como de perplexidade, chama seu imediato em hierarquia e dignidade, e que também por perto jaz, conferenciam acerca da malograda queda. Antes de a gente continuar, lembre-se que eu li daquele modo ali meio hesitando, porque eu estava tentando achar uma tradução melhor para uns detalhezinhos que eu estou mudando no que o tradutor fez aqui. Uma outra coisa que o tradutor fez aqui e que é importante a gente voltar para o original, ele falou assim, que o Satanás está boiando num lago de fogo, atordoado e atingido por raios. Atordoado e atingido por raios. Se você for lá para a passagem, você não vai ver raio nenhum, né? Você não vai ver raio nenhum. Por quê? Porque thunderstruck, em inglês, é algo como perplexo, né? Atordoado. Só que aí a palavra anterior, que era atordoado também, né? Então, atingido por raio, eu vou traduzir como atordoado. Então vai ficar atordoado e atordoado. Mas, atordoado, que é astonished no original, eu poderia traduzir como perplexo ou atônito. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar atônito e atordoado. Atônito e atordoado, né? Isso daqui é um erro do tradutor? Eu não acredito. Eu não acredito, não. Você vai ver que a grande maioria, se não todos, quem sou eu para julgar o cara, né? Mas a grande maioria, se não todas as observações que eu vou fazer aqui, não são referentes a erros. É porque, como eu falei no vídeo anterior, o cara tem que escolher um significado ou outro. E aí ele faz uma preferência. Outra coisa, o cara que traduziu a português, tá? É Daniel Jonas. Então algumas coisas no português de Portugal pode haver uma diferença e tudo mais. E outra coisa, a tradução nunca é perfeita. Pode ser o tradutor mais... Moisés virou tradutor. Ressuscitou e virou tradutor. Moisés vai ter um monte de problema. Chuck Norris, se fosse traduzir para você ter uma ideia, não conseguiria uma tradução perfeita. Então vamos lá, né? Mas por que então? É interessante pensar por que ele quis dizer atingidos por raio. Porque thunderstruck é justamente esse atordoado, estupefado, né? Como se um raio tivesse me atingido. E aí provavelmente o que o tradutor quis é que lembrar dessa ideia da queda como a queda dos titãs na mitologia grega. Lembre-se que o livro ele vai a todo momento passear pela Bíblia, mas ele vai usar referências da mitologia também, né? Fazendo uma aproximação e às vezes uma mistura. É claro, a Bíblia mandando, né? A mitologia servindo ali para dar mais substância ao relato baseado na Bíblia. Então, lembre-se, teve um certo momento, correto? Simplificando a história da mitologia, né?
Urano tinha um filho chamado Cronos. Cronos matou o pai dele, matou entre aspas, e aí depois Cronos era o rei do universo e Cronos começou a engolir os seus filhos, né? Inclusive o seu filho caçula, que era Zeus. Mas ele pensou que tinha engolido Zeus. Zeus, na verdade, a mãe de Zeus, a Gaia, na verdade, deu uma pedra para Cronos. Aí Cronos comeu a pedra, pensou que era Zeus. Zeus cresceu, derrotou o seu pai. Beleza, derrotou o seu pai, jogou o pai lá no Tártaro. Mas aí, em certo momento, os titãs se levantaram contra Zeus. E nesse momento, com a ajuda dos Ciclopes, ele tem os raios e atinge esses titãs com os raios. Os titãs caem e são presos no Tártaro, que é um tipo de inferno, assim, simplificando as coisas, né? Bom, é interessante ter isso em mente, né? Daí você pensa em Deus. Não vou colocar assim Deus como Zeus, né? Mas Zeus como uma pré-figuração imperfeita de Deus, né? E a luta dos titãs contra Zeus como também uma imagem, embora imperfeita, da grande luta do demônio contra Deus, né? Grande luta é modo de dizer, né? Não é como acontece na mitologia grega. Em nenhum momento Deus estava em perigo, né? Em nenhum momento houve uma luta nesse sentido real. Houve uma expulsão, né? Isso é importante também deixar muito claro, né? Não é aquela história, será que Deus vai vencer ou será que o diabo vai vencer, né? A força do diabo. Eu estou falando sempre, parênteses aqui, né? Eu estou assumindo o ponto de vista do nosso escritor. Ah, mas eu não acredito em Deus. Ah, mas eu sou satanista. Sei lá o que você é. Problema teu. Você está lendo o John Milton. Então quem dita as regras nesse troço aqui é o John Milton. A visão de mundo que nós temos que se apegar aqui é a do John Milton, tá? Então, beleza. Então, a ideia é a seguinte, que o poder de todos os demônios multiplicado por bilhões e bilhões vai ser um grão de areia para Deus, né? Por quê? Porque é a diferença do infinito para o finito. E aí, pode ficar multiplicando a tua vida inteira, novamente, é a diferença do infinito para o finito, né? Então, é interessante que tenha esse eco na mente da pessoa. Olha, assim como os titãs caíram pelos raios de Deus, o Satanás também, pelos raios de Zeus, o Satanás também caiu pelos raios de Deus, né? Mas na verdade, eles estavam aturdidos, confusos ali, né? Eles caíram, estavam naquele lado de fogo e ainda estavam estupefatos com aquela derrota, com a queda, né? Até que o diabo recupera a consciência, digamos assim, né? E aí pensa, não, nós temos que fazer alguma coisa. Então vamos lá. Aqui Satanás, com os seus anjos boiando no lago de fogo, perplexos e atordoados, recupera após certo tempo, como que de perplexidade. Como que de perplexidade, na verdade, é as from confusion. Ele está dizendo recupera em que sentido, né? Então, sei lá, mal traduzido seria assim, recupera após certo tempo, a saber, da confusão, né? Da confusão. Não se recupera, por exemplo, sei lá, na sua posição de anjo, o poder que ele tinha no céu. Não, ele se recupera da confusão, né? Recupera após certo tempo da confusão, da perplexidade, chama o seu imediato em hierarquia e dignidade, o segundo mais poderoso anjo caído, e que também por certo jaz, conferenciam acerca da malograda queda. Satanás acorda todas as suas legiões, que até ali estavam igualmente aturdidas, levantam-se seus números, ordem de batalha, os principais chefes chamados de acordo com os ídolos conhecidos mais tarde em Canaã e nas terras adjacentes.